aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu vou introduzi-los a um gambito interessantíssimo chamado Gambito Portsmouth dentro da defesa siciliana. Então, vamos lá! O gambito começa com peão E4, peão C5, a defesa siciliana, cavalo F3 e cavalo C6, que é a siciliana antiga. A siciliana moderna seria com peão D6. Aqui, quando o nosso adversário joga cavalo C6, ele nos permite oferecer o gambito Portsmouth, que vem com um interessantíssimo lance peão B4. Esse lance parece absurdo, caso você não esteja familiarizado com as ideias de alguns gambitos famosos. Ele é muito parecido conceitualmente com o gambito Wing e também muito parecido conceitualmente com o gambito Evans, dentro da abertura italiana. Qual é a nossa ideia principal aqui? A ideia é que nosso adversário precisa capturar o peão, senão ele vai ter uma desvantagem de controle central. Digamos que ele recuse o gambito com E6, por exemplo. Nós imediatamente podemos capturar o peão de C e após a recaptura do peão jogar aqui, por exemplo, peão D4, já temos mais espaço no centro do que o nosso adversário. Temos 3 peões que vamos colocar no centro, enquanto nosso oponente tem apenas 2. Portanto, a captura é muito agradável às pretas a princípio. Mas aí, se ele captura de cavalo, nós vamos jogar peão C3, seguido por peão D4 e tudo com tempo em cima do cavalo. Novamente vamos ter bastante vantagem de espaço no centro em troca do nosso peão. E se ele captura de peão, nós vamos, na realidade, chegar a uma posição muito semelhante. Na realidade, a gente vai chegar na mesma posição, mas eu já falo disso, certo? E se ele captura de peão, nós imediatamente jogamos peão D4. E temos novamente uma vantagem de espaço no centro em relação ao nosso adversário. Vamos lá então à posição crítica, as linhas mais jogadas aqui dentro da base de dados do Lichess e também entre mestres, é isso mesmo. Esse é um gambito que na realidade já foi jogado algumas vezes entre jogadores de nível de mestre e, por incrível que pareça, ele vai muito bem no nível de mestre. Geralmente os gambitos são evitados pelos mestres, porque eles costumam ter algum tipo de refutação teórica que, se o adversário conhecer, o jogador do gambito fica bem pior. Esse aqui não é o caso. Se os dois jogarem bem, a posição é totalmente jogável para as brancas por conta de uma vantagem posicional que as brancas ficam em troca do peão. Vamos lá então. Peão B4, cavalo toma e peão C3 vem com tempo no cavalo. O cavalo precisa se mover, claramente ele não vai voltar para 6, não há motivo para o cavalo voltar para 6, ele precisa se manter no centro, então o cavalo volta para C6 e agora nós jogamos peão D4. Qual o lance correto para as pretas aqui? O lance correto é o lance peão E6, que é um lance que é jogado apenas 3% das vezes, ou seja, ao longo da história desse gambito, 86% das vezes se jogou peão de C, toma D4, 8% das vezes se jogou peão D5 e apenas 3% das vezes as pretas exploram a linha correta com peão E6. Não é uma linha que você vai ver com frequência. O mais comum aqui é que o nosso adversário vá simplesmente tomar o peão e, na sequência, jogar peão D5 contra-atacando no centro. Esses são os lances mais comuns de longe e 9 a cada 10 jogos é o que você verá. Aqui você deve tomar o peão central, que está em D5, tendo como objetivo puxar a dama do nosso adversário para o centro para que nós possamos desenvolver com o tempo em cima dessa dama, jogando o lance cavalo C3 atacando a dama do nosso adversário. Por incrível que pareça, essa posição crítica é alcançada quer o nosso adversário aceite o gambito capturando de peão, quer o nosso adversário aceite o gambito capturando de cavalo. Então, eu te mostrei a ordem de lances que chega nessa posição, caso o cavalo tome o peão de B4, e agora eu vou demonstrar para vocês o que acontece e como nós chegamos nessa mesma posição, caso o nosso adversário capture de peão. Nessa posição, caso ele jogue C por peão de B4, como foi dito anteriormente, nós jogaremos peão D4. Aí, o nosso adversário contra-ataca o nosso centro com o peão D5, novamente o lance mais comum. Nós capturamos o peão para trazer a dama dele para o centro e agora jogamos C4 e damos a ele uma oportunidade de tomar o nosso peão en passant. B toma peão de C3 e, por incrível que pareça, acabamos chegando na exata mesma posição crítica que nós vamos explorar ao longo desse gambito, certo? A partir daqui, o lance mais comum para o nosso adversário é o lance dama A5, visando cravar o nosso cavalo ao nosso rei, e ele quer, ou melhor, ele espera que nós vamos jogar o lance aqui
Bispo D2, simplesmente jogando de maneira passiva, jogando pra cravada, só que por incrível que pareça, na realidade aqui as brancas têm duas alternativas igualmente agudas que entregam esse cavalo com cheque. É isso aí, a gente vai simplesmente deixar o cavalo cair, o que parece absurdo, mas eu vou te mostrar que na realidade tem bastante sentido. Aqui eu recomendo o lance Torre B1. Essa linha é extremamente aguda, nós deixamos o cavalo cair com cheque. Claro que seu adversário vai tomar, ele vai achar que a gente simplesmente pendurou aqui o cavalo, mas quando o cavalo cai com cheque, jogamos Bispo D2, desenvolvendo com tempo em cima da dama do nosso adversário. A dama só tem uma casa segura, que é a casa de A3, e agora nós jogamos D5 contra-atacando o cavalo do nosso adversário. O incrível é que nessa posição, o mais intuitivo para as pretas é simplesmente recuar esse cavalo, seja para a casa B8, seja para a casa D8. Não deixar o cavalo cair, certo? No entanto, o correto para as pretas é deixar esse cavalo cair, simplesmente entregar a peça de volta. Então, as alternativas corretas do nosso adversário são simplesmente desenvolver o cavalo, por exemplo, e deixar a gente tomar, ou se não, jogar peão E6 e novamente deixar a gente tomar o cavalo. Mas vamos explorar o que acontece aqui, por exemplo, se o nosso adversário recua o cavalo. Por exemplo, cavalo D8. Esse lance perde imediatamente porque agora nós vamos ganhar a dama do nosso adversário. É isso aí. Bispo B5, cheque é o início da sequência. Ele só tem um lance, que é cobrir de bispo. E agora bispo B4. Estamos agora começando a encurralar a dama do nosso adversário. A dama tem que tomar em A2. Não tem outro lance que não dama tome A2. Que, assim, continue com a dama. Se o cara for esperto, ele já toma o bispo aqui para não perder a dama por muito material, né? Então ele já toma o nosso bispo aqui e deixa a dama cair e aceita que perdeu a posição. Mas se dama toma 2, agora nós primeiro trocamos o bispo de casas claras para trazer o rei do nosso adversário para o centro e tirar o roque dele, e jogamos torre A1 e a dama tá presa. Pause o vídeo e veja se você encontra alguma casa segura para essa dama. Não tem. Tem casas que parecem seguras, mas não são. Por exemplo, se você tava pensando aqui, tá, e se dama C4? Aqui tem o garfo, olha só, cavalo E5 ganha a dama do nosso adversário. E tem um lance aqui que parece apetitoso, que é o lance dama B2. Esse lance parece salvar tudo, porque vem ainda com tempo em cima do bispo. No entanto, aqui nós vamos ter uma sequência fortíssima de ataque ao rei do nosso adversário, que certamente vale até mais do que ganhar a dama. Olha só. Dama A4, o rei do nosso adversário precisa vir ou para a casa C8 ou para a casa C7. Falei invertido, mas tá tudo certo, né? Então, rei C8 e agora a gente faz o roque e uma das nossas torres vai vir para C1 e nós teremos checkmate em breve. Cavalo F6 aqui é o lance mais comum do nosso adversário. Torre C1, o rei do oponente precisa ir para B8 e a gente começa aqui uma sequência, por exemplo, com bispo A5 para poder jogar depois bispo C7 e não tem muito como o nosso adversário defender disso. Se a gente ligar o computador aqui, ele vai nos dizer que temos checkmate em alguns lances ou pelo menos uma vantagem muito significativa de 10, 11 pontos aqui na posição por conta da atividade das nossas peças, a força do nosso ataque e pelo fato de que o nosso adversário está jogando com esse reizinho aqui à beira de um checkmate, tudo certo? Isso é o que acontece se o nosso adversário joga, por exemplo, os lances mais intuitivos contra o gambito. Com muita facilidade você pega uma posição totalmente ganha como essa. Tá curtindo do vídeo? Não conhecia esse gambito, achou interessante? Então dispara o seu like, se inscreve no vídeo porque eu trago coisas como essa no canal quase sempre. E agora vamos dar uma analisada em outras linhas. Pois bem, ao jogar esse torre B1, o nosso adversário tomar o nosso cavalo, nós jogamos bispo D2, dama A3 e peão D5, o que acontece se o jogador de pretas jogar corretamente? A gente perde? Não, a gente recupera a peça que a gente sacrificou imediatamente. Então, olha, cavalo F6 aqui é o lance correto, a gente segue, por exemplo, tomando o cavalo do nosso adversário, peão de B toma e agora dama C2 fica botando pressão aqui nesse peão de C6. E, novamente, já é difícil do nosso adversário jogar aqui. O lance que defende o peão corretamente é o lance dama D6, mas aqui já é muito difícil do oponente jogar. Por exemplo, se ele joga bispo D7 defendendo de maneira incorreta, na realidade a gente já ganha. Como assim a gente já ganha? Ganha por quê? Ganha porque a dama do cara vai ficar presa. Olha aqui, bispo B4. Olha o tanto que a posição já é complicada, difícil de jogar para as pretas, mesmo que conheçam o lance teórico. Por isso que elas precisam jogar o dama D6, saindo da armadilha, da chance da gente prender a dama dele e defendendo o peão.
Mas e aí, tamo pior? Não, nós temos ainda mais um golpinho que a gente pode tentar. Olha, bispo F4, sacrifica o bispo, se ele tomar, aí vai cair o peão de C com um duplo. É claro que ele não deve tomar o nosso bispo, certo? Então, se ele souber o que ele tá fazendo, ele vai jogar aqui ou dama E6 para continuar defendendo aqui o peão e ao mesmo tempo sair do ataque. Mas aí nós desenvolvemos peças com tempo em cima da dama. Então agora bispo E2, bispo D7 aqui por parte do adversário, a gente faz o roque e a posição novamente está muito mais tranquilo de jogar pra gente, porque temos uma pressão tática enorme, enquanto o nosso adversário aqui tá jogando com dificuldade para tirar o rei do centro, com dificuldade para desenvolver. Se a gente liga o engine aqui, a posição tem vantagem para as brancas, mesmo que as pretas tenham jogado de maneira geral bem corretamente. Tem outra linha nesse gambito que eu gostaria de mostrar a vocês, além dessa torre B1 aqui, que é a linha principal do gambito com o peão D5 ao invés de torre B1. Qual é a ideia? As ideias são muito parecidas. Dama toma cavalo, nós bloqueamos de bispo, a dama vai para 3 e agora a gente pode pegar o cavalo de maneira certa, ok? Porque é a nossa vez de jogar, a gente recupera o cavalo que o nosso adversário deixou ali pendurado e tá tudo certo. Essa versão eu acredito que seja um pouquinho inferior para o jogador amador, porque apesar de você recuperar a peça com certeza, enquanto naquela variante de torre B1 você não tem a certeza da recuperação da peça, nessa variante aqui também você tem menos oportunidades para o seu adversário errar. Mas vamos lá, peão de B toma C6 e agora a gente joga dama C2 para botar pressão ali na casa de C6. Novamente nós temos aquela ideia que o nosso adversário precisa voltar a dama para D6 para defender esse peão. Só que aqui, se bispo D7, nós não temos mais o bispo B4 prendendo a dama, porque não tem aquela torre em B1 botando pressão aqui, certo? No entanto, nós continuamos melhores, olha só. Cavalo E5 ameaça o bispo, ameaça o peão mais uma vez, então nós vamos trazer o rei do nosso adversário para o centro ao capturar esse bispo. Dama D6 segura tudo e agora cavalo toma D7. Caso o nosso adversário retome de dama, ele está pior. É isso aí. Imediatamente se ele retomar de dama, que é um lance extremamente natural para não perder o roque, não parece pendurar nada, na realidade a posição já fica melhor para as brancas, porque nós temos um ataque imparável na ala da dama com bispo A6 de maneira subsequente. Eu não acredito que nenhum dos seus adversários vá de fato tomar de rei, então vamos lá. Dama toma, nós jogamos bispo A6. E aqui, se o seu adversário continua tranquilamente jogando, né? Tipo cavalo F6, você pode jogar torre B1 e depois o lance bispo B7 vai ganhar esse peão e prender a dama do seu adversário ao rei dele. Olha que legal. Torre B1 aqui, o que o adversário vai jogar? Provavelmente algo como peão E6, ele ainda não percebeu o que a gente está fazendo. Bispo B7, quando ele tirar essa torre a gente toma o peão e prende a dama dele. Mais uma de várias maneiras que a gente tem de prender o rei do nosso adversário. Olha, torre B8, bispo toma C6, estamos ganhos novamente com lances total e completamente naturais. Esse tipo de posição já foi jogado algumas vezes em jogos de mestres, principalmente por um mestre chamado Elhan Abdurlauf. Eu não sei certinho de onde ele é, mas eu vou deixar 3 partidas modelo dele contra outros jogadores de nível de mestre aqui na descrição do vídeo para você que quer explorar mais a fundo as ideias desse gambito. Por hoje é isso, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, dispara o like, um abraço e até a próxima.